Gênesis capítulo de número 26. Aleluia. Vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 25. Eu gostaria de ler com toda a igreja. Eu vou ler aqui o texto, a igreja repete em seguida. Vamos memorizar este texto, que diz assim: Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém. Queridos irmãos, sempre eu gosto de repetir isso, porque nós aprendemos na palavra de Deus, né? Sempre o texto do Antigo Testamento, e praticamente quase toda a narrativa do Antigo Testamento, mesmo aquelas que são narrativas literais, né? Ou seja, fatos que aconteceram, não são figuras, nem alegorias, são fatos que aconteceram, elas estão ali, foram assim, daquela maneira, porque o Espírito Santo já estava preparando e comunicando as verdades do Evangelho para nós, a igreja, para aqueles que viriam depois. Então, nós temos no Antigo Testamento uma mensagem poderosa de Deus para revelar Cristo, revelar as verdades do Evangelho, revelar as virtudes do reino de Deus, tudo contido no Antigo Testamento. Tanto é que os apóstolos, que o próprio Senhor Jesus, eles pregaram o Antigo Testamento, porque o Novo ainda não estava pronto. Estava sendo composto e foi composto muito tempo depois. Então, eles usaram o texto do Antigo Testamento com alegorias, trazendo a mensagem do Senhor, não é? Então, irmãos, o Velho Testamento, ele apresenta a graça de Deus, ele apresenta a pessoa bendita de Jesus. Isaque, por exemplo, em vários momentos do texto, da narrativa do Gênesis, ele é uma figura de Cristo Jesus, não é? Ele é uma figura, uma alegoria da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não lembra do encontro de Isaque com Rebeca, quando Eliezer foi buscar a moça, não é, na sua terra, com 9 camelos repletos de riquezas, representando os 9 dons do Espírito distribuídos para aquela moça. Trouxe aquela moça e Isaque, diz o texto, estava no meio do caminho, meditando no pasto, quando a moça viu aquele rapaz de longe, perguntou a Eliezer: quem é aquele moço que vem ao nosso encontro? E Eliezer disse: aquele é o meu senhor Isaque. E isso é uma figura do encontro de Cristo com a sua igreja. Jesus vai vir até um certo ponto e o Espírito Santo vai levar a igreja até um certo momento, e nós vamos contemplar ao Senhor de longe. O Espírito Santo vai dizer: eis aí o vosso amado que veio ao vosso encontro. Então, são alegorias. Quando Abraão sobe para sacrificar no monte, quando Deus exigiu de Abraão sacrifício, Isaque sobe silenciosamente com a lenha sobre si, enquanto Abraão carregava o cutelo e o fogo. E nesse sentido, na obediência, né, na submissão, ele é uma figura da pessoa bendita de Jesus, que como um cordeiro mudo foi levado perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca e foi obediente até a morte, e morte de cruz, diz a palavra de Deus. E ele foi subindo, e diz a palavra que lá no monte Abraão deita Isaque. Os irmãos conhecem, né? No caminho, quando Isaque diz: meu pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo o cutelo, cadê o cordeiro para o holocausto? Aí o que é que Abraão diz? Deus proverá para si cordeiro, meu filho, para o holocausto. E ele foi subindo, como Cristo, subindo obedientemente, e deitou-se em cima do altar. Abraão preparou tudo. Tudo ali não era uma encenação, Abraão não estava fingindo, ele ia realmente sacrificar. E o escritor dos Hebreus diz que ele tinha tanta
tanta segurança na promessa, que Deus disse que Isaac iria herdar a promessa, que ele cria que ia sacrificar Isaac, e Deus ia emendar os vasos, o pescoço, devolver o sangue e ressuscitar Isaac, porque Deus não podia mentir na sua promessa. A fé de Abraão era assim. E a Bíblia diz que quando Abraão vai sacrificar Isaac, antes que ele desça o cutelo até o pescoço, um anjo bradou desde o céu, conteve a mão de Abraão e disse: não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. E olhando Abraão para um lado, viu um animal preso pelas pontas. E então o que eu quero dizer é o seguinte, que em muitos momentos Isaac representa Jesus. Ele representa Cristo, como eu citei aqui. O noivo que se encontra com a noiva. Aquele obediente cordeiro subindo até o altar. Mas também, em outros momentos, ele representa o crente. Ele é uma figura do crente. Por quê? Porque quando Abraão vai sacrificar Isaac, Deus não permite. E o que acontece? Deus tira Isaac do altar e coloca o cordeiro. Então, a partir desse momento, quem representa Cristo é o cordeiro. E Isaac representa o crente. Porque Deus tirou a cada um de nós da cruz e colocou Jesus no nosso lugar. Deus não poupou Cristo, Ele poupou a nós. Então, quando Isaac é tirado do altar, ele representa cada crente que está aqui nesta noite. Cada um de nós. E Jesus passa a ser tipificado pelo cordeiro, preso por duas pontas. O texto é muito claro. Preso por duas pontas, que fala da natureza humana e da natureza divina do Senhor. Então, veja como a Bíblia é rica de detalhes, né? Isaac representa também o novo pacto, o pacto da graça. Enquanto que Ismael, seu irmão, nascido da escrava, representa a lei. Enquanto que Ismael vem primeiro, nascido da escrava, assim como a lei veio primeiro, antes da graça. Mas a Bíblia diz que Deus manda Abraão dispensar Agar e o seu filho Ismael, assim como a lei passou e Deus estabeleceu o novo pacto. Ismael é fruto do vigor de Abraão e das suas forças humanas, enquanto que Isaac, já na velhice, Abraão já velho e Sara já velha, não podiam gerar. Então Isaac é fruto de um milagre de Deus. Deus intervém milagrosamente para que Isaac nasça. Então ele é símbolo da graça. Enquanto que a lei é fruto do vigor, que dizia assim: olha, se você cumprir a lei, você é salvo. Se você cumprir, é salvo. Se cumprir, é salvo. O problema é que ninguém cumpriu a lei. Agora a graça não. A graça é produto de um milagre. Ninguém merecia, ninguém tem mérito. O mérito veio do alto. O milagre de Deus aconteceu através da obra de Cristo Jesus. Deus deu um presente a nós. Aleluia. Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quem pode levantar sua mão e glorificar o nome de Jesus? Veja como a alegoria é profunda na palavra, né? Então, o Isaac que representa o crente, representa cada um de nós, ele nos ensina muito. E eu queria parar justamente aqui nesse momento para a gente voltar ao versículo que lemos e ver como Deus juntou nesse texto aqui. E eu chamo, né, eu gosto de colocar um tema assim para alinhar o pensamento, né? E eu vejo aqui nesse versículo um resumo da vida de Isaac, que foi diferente dos demais patriarcas, né? E não vamos entrar nesses detalhes, mas nós vemos aqui um resumo da estrutura de Isaac. Isaac significa sorriso, ele é a promessa. Ele no teu filho que nascerá de ti, Abraão, será chamada a tua descendência. Então, Isaac era a promessa, era o filho da promessa de Abraão. Então, o texto diz, irmãos, que tem três coisas juntas aqui. Vamos ver de novo o versículo 26 e 25 do Gênesis. E eu chamo de as três colunas espirituais na vida de Isaac, e que são também as colunas espirituais na vida do crente. Amém?
Então diz que Isaac edificou um, diga comigo, altar. Depois diz, armou uma tenda. Diga, uma tenda. E depois diz, e cavou um poço. Diga, um poço. Aqui tem um altar, uma tenda e um poço. Aleluia. E aonde Isaac andava, se você for ler, não vou ler aqui, mas se você fizer depois em casa uma lida sobre a vida de Isaac, aonde Isaac estava tinha um altar, uma tenda e um poço. Deus quer falar conosco aqui através desta palavra, nesta noite. Então, eu vou tentar ser bem direto para a gente não perder tempo, irmãos. E vamos começar com o altar. Primeiro, o altar. O altar representa, e nós sabemos, é símbolo de oração, né? Fala de comunhão com Deus. Deus em primeiro lugar. Diga, Deus em primeiro lugar. E o altar falava da comunhão que Isaac tinha com Deus. Primeiro, é um símbolo da comunhão e é a primeira coluna espiritual na vida do crente, na vida de Isaac. Amém? E comunhão com Deus não é só aqui no culto, não é só no culto de oração, não é só no culto de doutrina, não é só aqui na igreja. Isso aqui também faz parte e é de suma importância. Inclusive, mais um pouquinho à frente, nós vamos falar rapidamente também sobre a importância de estar aqui nessa noite. Mas não é só isso. Comunhão com Deus é algo que transcende lugares, que transcende o templo, que transcende vozes, cânticos. Comunhão com Deus é algo tão profundo, é algo tão extraordinário, é algo tão tremendo, é algo tão maravilhoso, é algo inexplicável, inclusive, né? Algo inexplicável. Aleluia, glória a Deus. Então, a palavra altar no hebraico, usada no hebraico para definir altar, é misberá, que significa matar, literalmente, ou sacrificar. Então, todo altar era um lugar de sacrifício, onde, para você ter comunhão com Deus, algo tem que morrer. Ou não é verdade isso que eu estou dizendo? Os vivos, os irmãos estão entendendo a linguagem, vocês são crentes salvos, não é? Os vivos não conseguem ter comunhão com Deus. Os vivos para o mundo, né? Mas os mortos para o mundo, porque altar é lugar de sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos veja, aparece uma contradição, em sacrifício vivo. Todo sacrifício tem que ser morto, mas aqui diz sacrifício vivo. Vivo para Deus, morto para o mundo. Então, altar é lugar onde você tem que matar alguma coisa. Então, por isso que a palavra hebraica fala disso. E no Antigo Testamento, nós estamos falando dos patriarcas, não é? E sempre aproveitando, né? E nos enchendo da alegoria, da mensagem do Antigo Testamento. Uma pessoa perguntou a mim, pastor, e é assim tudo no Antigo Testamento? Meu irmão, pelo menos para mim é. Eu leio o texto e Deus fala tanto comigo, de forma tão maravilhosa. E eu acho que não estou fora não da palavra, porque Jesus fazia isso, né? Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? E tem outros e os apóstolos também. Paulo usava muito. Hebreus, nem falar. Hebreus é uma riqueza de detalhes, né, a respeito do Antigo Testamento. Então, irmãos, no Antigo Testamento, o altar, para você levantar um altar, existiam algumas exigências. Escute, vamos ver se a gente dá bem ênfase e não demoramos assim para a gente não perder o fio da meada, não é? Então,
A palavra de Deus nos mostra, inclusive se tornou depois estatuto na lei, mas antes era prática dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos demais. Vindo Moisés, Deus estabeleceu como lei, estabeleceu como ordem. Depois, passado o tempo, nós vamos ter o templo, né? As sinagogas, e você não vai ver mais falar de altar. Mas por isso que estamos usando o Antigo Testamento e aprendendo com a prática do patriarca. Amém? Então escute, a primeira exigência de Deus para que se construísse um altar está em Êxodo capítulo 20, versículo 25. Que diz assim, repita comigo: e se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Primeira exigência era essa. Vai fazer um altar? Tinha que fazer de pedra bruta. Como é que faz um altar de pedra bruta? E não pode usar buril. Buril é a peça que o escultor utiliza para cortar a pedra e desenhando a figura que ele está esculpindo, né? O martelinho com aquela outra peça, aquilo é um buril que vai formando a imagem a partir de uma pedra bruta, né? Mas Deus exigia que o altar que fosse construído para ele, primeiro, não podia ser usado buril, tinha que ser feito de pedra bruta, não lavrada. Então, o adorador tinha que ir lá no campo, onde ele estivesse andando, ele tinha que encontrar uma pedra, 2, 3, tentar encaixar aquela pedra uma na outra ali, e não é muito simples, mas tinha que ser dessa forma, na sua naturalidade. Porque a primeira essência do altar, a primeira essência da comunhão com Deus, a primeira essência da intimidade com Deus, chama-se ausência de hipocrisia. Por quê? Porque quando eu uso buril numa coisa, eu coloco naquela pedra a minha imaginação, a minha ideia, o meu formato, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, aquilo que é meu, vai para a pedra. Mas Deus disse, eu não quero isso. Eu não quero você moldando a sua aparência, o seu caráter, a sua história na minha presença. Quando você vier na minha presença, você tem que vir sem buril. Você não pode cavar, falsificar, você não pode mentir, você não pode enganar, você não pode trazer ilusão, porque eu não vejo como veem os homens, eu vejo como Deus, eu vejo por dentro o que ninguém consegue ver. O altar, ele tem que ser a expressão real do que você é, sem máscara, sem ilusão, sem fantasia. Você não pode chegar diante do altar como aquele homem que disse, Senhor, estou aqui diante do teu altar. Foi o próprio Jesus que contou essa parábola. Olha, eu dou o dízimo, Senhor, eu jejuo, eu vou para o culto, eu faço isso. Faz porque tem que fazer, e quando fizer tudo que tiver que fazer, recebe o nome de servo inútil, porque só fez o que tinha que fazer. E ainda disse assim, e não sou como esse publicano, graças a Deus. Pedra desenhada por buril. Aleluia. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 6:6, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, diga comigo, no amor não fingido. Nosso altar e a nossa oração só será eficiente se nós usarmos pedras não lavradas. E é por isso que muitos crentes não conseguem orar. Porque a oração, ela é movida pela presença de Deus. Não somos nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo geme e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Agora, se você chegar diante de Deus com uma fachadazinha bonitinha, né, querendo enrolar Jesus,
né? Às vezes é o problema da história. Mas chega no altar de Deus, Senhor, todo esse povo aí, é um bando de problemáticos, Senhor, tudo contra mim. Não, não é tudo contra mim. A humildade, a humilhação, o quebrantamento. É o segredo no altar. A ausência da hipocrisia, a ausência da falsificação, do uso do buril. O buril é isso. Construir a pedra no formato que eu acho, como se Deus não visse e não soubesse de nada. É muito, irmãos, eu gosto de dizer que era muito difícil conviver com Jesus. Por quê? Você já imaginou você conviver com uma pessoa que você chega perto dele, ele está lendo o que você está pensando? É fácil? Você está falando e ele está olhando para você assim, ó. Levanta a tua mão para adorar a Deus nesta noite. Temos um altar, e esse altar, ele tem que ser aperfeiçoado. Esse é o tempo, irmãos, estamos vivendo um tempo tão difícil, e Deus está convidando a gente para oração, está convidando para o altar. Reedifique o seu altar. Se você diz, eu não tenho vontade de orar, pastor, comece a ter vontade hoje. Faz tempo que eu não oro, pastor, volte a orar hoje. Pastor, faz tempo que eu não oro de madrugada, bota um relógio, 2, 3, 4, 5, cria os 4 galos dentro de casa, faz alguma coisa, levanta-te para buscar a Deus. É tempo de buscar. Edifica o teu altar nesta noite, porque o tempo é mau, é difícil. E só vai sobreviver quem estiver no altar. Aleluia. 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 Jesus disse em Mateus 7,5, estou adiantando um pouquinho: hipócritas. Diga comigo, hipócrita. Meu Deus, quando eu penso Jesus pregando uma mensagem assim, já imaginou? Eu estou dizendo aqui porque está ali, está escrito, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Cuidado aí para depois não querer me pegar lá fora. Olha, vamos dizer, isso aqui era Jesus falando: hipócritas, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Diga assim: tem uma trave no meu olho. Diga de novo: ainda tem uma trave no meu olho. Mas irmão, não tirou ainda? Pastor, quanto mais eu tiro, mas parece que tem. Então, não olhe para o argueiro do olho do seu irmão enquanto você não tirar a trave do seu. É isso que Jesus está ensinando. Sabe quantas vezes vai faltar trave no teu olho e no meu? Nunca. Deixa de olhar para um, deixa de olhar para outro, deixa de olhar para B, deixa de olhar para C. Olhe para você. Eu preciso melhorar o meu altar, eu preciso edificar o meu altar, eu preciso construir o meu altar. Eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que buscar mais. Precisamos orar mais, irmãos, orar ao Senhor, buscar a Deus. É tempo de orar. É, Isaac, levanta o teu altar nesta noite, Isaac. Isaac, reconstrói o teu altar. Uma segunda exigência para o altar está no versículo 24 de Êxodo 20, que diz: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei.
esses dois versículos estão juntos. Tanto o altar de pedra quanto o altar de terra. O versículo 25 fala do altar de pedra. O versículo 24 fala do altar de terra. Então, a segunda característica do altar nos fala, meus irmãos, diga comigo, simplicidade. Qual é o lugar do mundo que não tem terra? Você imagina se Deus tivesse dito assim: olha, você vai fazer um altar para mim de ouro. Era só para poucos. Ou um altar de pedra, não sei qual, aí, preciosa. Pouca gente ia, mas a mensagem é: tu farás ou de pedra não lavrada, ou um altar de terra. E quem é que não acha terra, irmão? Onde é que não tem terra, irmão? Basta você passar, as donas de casa aqui, passar o dia sem usar a vassoura. Vai lá de noite para ver, passa, minha esposa fica doidinha, passa pano, passa não sei o que, e limpa, e junta um negócio desse tamanho. A areia voando por todo lado aí. Isso fala da simplicidade. Era exigido um material comum, simples. Não era um material precioso como a prata, como o ouro. Não. O altar que Deus exigia do adorador, primeiro, tinha que ser sem hipocrisia, sem marcas, sem moldagens, sem capas. E segundo, fala da simplicidade, da sinceridade. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo diz na 2 de Coríntios 11:3: temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade. Diga comigo, simplicidade que há em Cristo. Irmão, Jesus é simples. Jesus é simples. Amém? Simples. Eu cresci numa casa muito pobre. 6 meninos. Um ano, eu já contei isso aqui. 1 ano de diferença um para o outro. Quando um nascia, minha mãe já estava esperando o outro, eu acho. Eu acho que ela está me vendo lá assistindo. Viu? Aí era. Um tem 10, outro tinha 9, outro tinha 8, tinha 7, tinha 6, tinha 5, tinha 4. E ela fazia assim, ela mesmo costurava a roupa da gente, porque não tinha dinheiro para comprar roupa, nada. Aí ela comprava um pano tudo igual. Aí a calça era tudo igual, a camisa era tudo igual. E meu pai penteava os cabelos da gente tudo igual. E quando a gente saía, um amarrado na mão do outro, aí o povo dizia assim: é tudo gêmeo? Que era quase do mesmo tamanho, só diferenciava o pequenininho. Mas era quase do mesmo tamanho. Tudo gêmeo. Aí minha mãe dizia assim: nós somos pobres, somos simples, mas não somos sujos. Tem uma diferença entre simplicidade e relaxamento. Simplicidade e relaxar, fazer as coisas relaxadamente, ou não é? Não é? Então, o que Deus quer de nós é o aspecto da simplicidade. O crente pode se organizar, se arrumar. Eu gosto muito do vermelho, do amarelo, do azul. Pode, meu irmão, não tem nenhum problema, não tem problema nenhum. Só não pode ser curto demais, aparecer o que não pode. Amém? E, irmãos, quanto mais nós buscamos a simplicidade, mais a gente fica parecido com Jesus. Porque ele era simples. Sabe onde é o final dos soberbos? Num caixãozinho de terra. 7 palmos debaixo da terra. Todo mundo. Se Jesus não vir, não arrebatar a igreja. Então, para quê? Né? Achar que é alguma coisa que é maior do que um, do que outro, e não olha para um, não olha para o outro, e não sei o quê. Não, Deus, um dos segredos do altar é que leva o crente a um estado de simplicidade na presença de Deus.
E às vezes a pessoa, Deus tem abençoado ele, ela, né? Eu conheço pessoas que, se você olhar para ele assim, não dá nada. Mas se ele for juntar o diploma dele, não cabe aqui nessa mesa. Mas é simples. Porque é alguém que construiu altares. Construiu altar. Olha, jovem, você que está estudando aqui, tem muito jovem fazendo faculdade, né? Seja um médico, um advogado, mas não fique só nisso não, seja um pós-doutorado, seja um mestrando, seja um doutor dos doutores, não sei como é que chama, né? Não sei, PhD, BCDE, vá-se embora lá para frente, lá para cima, mas nunca abandone o seu altar, porque Deus vai te levar às alturas, mas você vai continuar sendo simples como Jesus. E essa é a coisa mais linda que existe. Quando alguém tem tudo para ser exaltado, quando alguém tem tudo para ser soberbo, mas ele tem um altar que levou ele, o altar dele é de terra, levou ele à simplicidade de Cristo. Aleluia. O terceiro aspecto do altar, irmão, é que ele não podia ser construído em vales. Os altares tinham que ser construídos em montanhas. O próprio Isaac foi ordenado que fosse sacrificado em uma montanha, Gênesis 22:2, e disse: oferece-o ali em holocausto diga comigo, sobre uma das montanhas que eu te direi. E tem vários e vários exemplos que a gente poderia citar. Gênesis 22:9, 6:3, 2 Reis 23:12, 16:4, 23:8, Atos 14:13, e é isso sucessivamente. Os altares tinham que ser construídos nos altos, nas montanhas, porque isso fala diga comigo, testemunho. Eu duvido um crente que tem altar para ele não ter testemunho. Quando alguém começa a diluir a aparência de Cristo na sua vida, o sinal é de que o altar dele desmoronou. Porque quanto mais ele ora, mais ele dá testemunho de Cristo. Mais ele dá testemunho da palavra. Mais ele apresenta Cristo. Porque o altar, ele estava lá nas montanhas, que era um símbolo de um destaque. Aparecia lá. Qualquer pessoa olhava e via que estava sendo feito um sacrifício. Fala de testemunho. Então, o altar de Isaac fala da ausência de hipocrisia. Fala de simplicidade. E fala de testemunho. Pouco testemunho, pouca oração. Matemática simples. Amém? Muita oração, muito testemunho. Quanto mais ora, mais parecido com Jesus fica. Aleluia. Irmãos, o texto também diz assim: e armou uma tenda. Lá no versículo que a gente leu, né? Diz a Bíblia: e armou ali a sua tenda. Então, o altar representa a oração e a tenda representa a família. Porque primeiro Deus, depois família. Deus acima de tudo. Aleluia. Então, naquele tempo patriarcal, Deus deu uma ordem a Abraão, dizendo: tu estarás nesta terra, mas tu não construirás nenhuma habitação. Os povos daquelas nações, eles moravam em casas, eles construíam casas, cidades, tinham cidades. Mas Deus deu uma ordem a Abraão, dizendo: tu serás peregrino. Arma a tua tenda, desarma, arma de novo, desarma. E ficava girando assim e passando pela terra, andando de um lado para o outro, de um lado, porque foi uma ordenança de Deus. Está no Gênesis 26, versículo de número 3. Diga comigo: peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. O próprio Gênesis 13:12
Gênesis 13:12 diz: habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. O versículo 18 diz: e Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre. Então, Abraão, Ló, Isaac, eles eram peregrinos, eles habitavam em tendas. Eles não construíam casa nem cidade, porque era um mandamento de Deus para os patriarcas. Porque a primeira mensagem de Deus através da tenda é de que a tenda tem um aspecto de transitoriedade. Nós não somos, irmãos, moradores permanentes desta terra. Nós estamos passando por ela. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Nós necessitamos trabalhar, necessitamos viver, estudar, construir família, mas sempre não podemos esquecer o aspecto da tenda. A segunda coluna espiritual da vida do crente Isaac era que ele habitava em tendas, que fala de um aspecto transitório. Amém? Transitório. Nós somos peregrinos. Não firme o seu coração, não se apegue às coisas aqui deste mundo, não se apegue às coisas desta terra, porque tudo aqui vai passar, tudo aqui vai deixar de existir, tudo vai deixar de ser, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, diz a palavra do Senhor. A nossa cidade está no céu. A nossa cidade está no céu, de onde esperamos também um Salvador. A nossa cidade, a nossa morada. Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar, 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 e quando houver preparado, voltarei novamente para vós. Quantos creem que está chegando o momento? A chave, com nome e número, já está na mão do Senhor para te entregar. Aqui é transitório e passageiro. A tenda fala primeiro disso. É algo transitório. Aleluia. O segundo aspecto da tenda, irmãos, é que uma tenda exigia vigilância. Você já morou em tenda, não? Ah, não? Fecha a porta, bota o cadeado, fecha a grade, bota a câmara, outros botam cerca de não sei o quê, um cachorrão desse tamanho, né? Mas morar em tenda, no meio do mato, com urso, leão, onça, não sei o quê mais, salteadores. Você sabe como é dormir em tenda? Tu dorme e eu vigio. Eu durmo e tu acorda para vigiar. A gente olhando assim por cima pensa que é simples, né? Mas a tenda exigia uma vigilância. Uma vigilância. Juízes 4:20, quando aquele homem fugia, né, da guerra, ele chegou num lugar, o general de Jabim, e ele disse, Juízes 4:20, e ele disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar, há aqui alguém? Responderás então, não. Olha, não, vigia aí a tenda porque eu vou dormir. Um dormia, o outro vigiava. Só que naquele dia ele não teve sorte, porque quem vigiou foi quem acabou com ele, né? Então, a tenda era um lugar que não é simples morar como a gente tem ideia do que é isso, né? Deus, inclusive, criou uma festa em Israel, chamada Festa dos Tabernáculos, para que o povo aprendesse essa ideia da transitoriedade, de que nós somos passageiros. E uma vez por ano, os judeus armam uma tenda, até ainda hoje em Israel, armam uma tenda e passam a semana dormindo lá nas cabanas, porque é um mandamento na Festa dos Tabernáculos. Tem que dormir nas tendas para lembrar de que não é morador dessa terra, está aqui só de passagem, é peregrino e forasteiro. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, a tenda exigia vigilância, estar atento, estar desperto, vigiai, diga aí, vigiai.
Vigiai. Diga, vigie, irmão. Vigie, irmã. Vigie. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. João 11,14. Diga comigo. João 11,14 assim. Se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti. Não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Tem que estar vigiando. Vigiando. Não deixa a injustiça morar na tua tenda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Olha, irmãos. Salmo 91:10. Quem não lembra desse salmo aí? Salmo 91:10. O salmo que tem... A minha avó deixava a Bíblia aberta, né? Mas ela não era crente ainda. Depois foi que ela aceitou Jesus. No Salmo 91. Né? Toda a Bíblia é inspirada, não é só um Salmo 91. Mas ele é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. O Salmo 91:10 diz, diga comigo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará. Aonde? Vigie. Vamos dizer de novo. Vigie. 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 Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas a Bíblia, irmãos, também diz e nos ensina de que a tenda também é lugar onde Deus, quando não há iniquidade, quando está vigiando. Veja o que é que Jó diz no capítulo 29, versículo 4 de Jó. Vamos ver comigo. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Quando a tenda está sendo bem cuidada, Deus manda entregar segredo lá dentro da tenda. Deus manda o segredo dele ir morar naquela tenda junto com os crentes. Aleluia. Então, tenda é família. Cuidado com quem você leva para a sua tenda. Vigie. Cuidado com os animais. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenda exige muito cuidado. Outra coisa, irmãos, que quem morava em tenda precisava ensinar os filhos a também construir tendas. Ensinar a arte de construir, de consertar, de apertar, de colocar os pregos. Eu nunca morei numa tenda, mas eu imagino que colocavam um ferro assim para amarrar uma corda, alguma coisa. E tinha que ensinar os filhos. Então, é o terceiro aspecto da tenda. Além de ser transitória, além de exigir muita vigilância, precisava ter ensino. Precisava ser transmitido de geração para geração a arte de morar, de construir, de consertar, de preparar tendas. E isso é algo também de suma importância. Pai e mãe, não leve para a tumba os segredos que Deus lhe deu. Compartilhe com a geração futura. Irmãos, amém? Compartilhe. Como é que faz a tenda? Porque mora dentro da tenda, mas ninguém nunca ensinou a ele como é que faz. Se o pai morrer, a mãe, ele pronto, não sabe mais fazer tenda, vai construir casa. Saiu da vontade de Deus. Era preciso que ensinasse, né, a arte de construir e de cuidar de como viver na tenda. Como viver como nômade, vamos dizer assim. Era uma outra exigência de quem habitava em tendas, né? Abraão ensinou Isaac, Isaac ensinou Jacó, e aí sucessivamente os patriarcas. Um passava para o outro para cumprir a exigência que Deus havia dado a eles. Sejam peregrinos nesta terra. Amém? Então, irmãos, a gente precisa falar mais das coisas de Deus, daquilo que Deus faz na vida da gente. Testemunhos verdadeiros, reais, presenciais. Parece que a gente não ouve mais, assim, uma coisa meio, né?
E essa geração nova precisa ouvir os testemunhos, precisa ouvir que Jesus ainda faz milagre, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, que Jesus opera maravilhas, ensinar as coisas de Deus. Eu ouvi tanta coisa boa, tanta coisa bonita da parte de Deus, que eu guardo comigo até hoje. E me esforço para ver se Deus faz na minha vida também, e tento ver se ensino também aos meus filhos. Aleluia, glória a Deus. Porque nós servimos a um Deus vivo. O nosso Deus não está morto. Ele está vivo, Ele continua vivo. Eu estava no campo missionário. E quando terminava o culto, a gente subia para casa. Na Argentina se janta de noite. Aí, ó, a barriga fica desse tamanho. A gente janta de noite, deixa para jantar depois do culto. Aí subiu um jovem, a gente morava, a casa era no templo, né? A casa pastoral era no templo. E como sempre a gente ia, e eu normalmente a minha esposa ia preparando alguma coisa ali, né? Sempre tinha não só os meninos, mas tinha mais os amigos, tinha mais alguém que chegava ali. É uma família grande, né? Uma família grande. E aí geralmente eu estava pregando, eu transpiro muito quando falo, pode estar o ar-condicionado que tiver. Eu transpiro, aí eu quando subi eu já queria tirar logo a camisa e tomava um banho e trocar de roupa. E aí quando minha esposa estava cozinhando ainda, dobrava o joelho um pouquinho ali na cama e ficava orando até ela dizer, está pronta a janta. Aí vinha, aí a gente conversava, ria, e aquele ambiente bom ali na casa. Em um desses dias, essa mesma rotina, e quando eu dobrei o joelho para orar, e não deu muito tempo não, quando eu dobrei o joelho, o Senhor disse a mim, prepara a tua casa, porque tu voltarás ao Brasil. Eu saí, quando eu cheguei na sala, meus filhos perceberam logo. Lucas olhou para mim e disse, pai, o que é que o senhor tem? Aí eu calado. O coração estava... Quem vai para a missão não quer voltar não, irmão. Aí eu olhei para ele assim e disse, se preparem porque a gente vai voltar para o Brasil. Aí pronto, aí ninguém comeu mais nada, o cachorro quente ficou para lá. E foi assim, aquele manzuléu de noite, ficou todo mundo assim, porque ele sabe, se é uma coisa assim, eu não estou dizendo para... Deus me disse que a gente vai voltar para o Brasil. Isso foi num domingo. Na sexta-feira da mesma semana, o pastor ligou para mim. Irmão Valdemir, o senhor está bem? Bem, pastor, graças a Deus, é a família, tudo bem. Olha, eu sei que o senhor não quer mais sair daí não, viu? Eu sei. Mas o senhor vai precisar voltar para o Brasil. Eu digo, eu já sei, pastor, Deus me falou, a gente está esperando o senhor falar. Vocês creem que há um Deus no céu, irmão, que controla tudo? Controla o céu, controla a terra, controla o coração, controla... irmão, que coisa tremenda é a vivência com o Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas também, irmãos, Isaac cavou um poço. A Bíblia diz que Isaac construiu um altar, Isaac armou a tenda, altar Deus, tenda família, e cavou um poço. E poço é serviço na obra de Deus. Amém? Porque o crente precisa servir a Deus. Ah, pastor, eu quero estar no meu canto quieto, num canto, num prego, num oro, no jejum. Não. Sou crente de banco. É muito para você. Você vai ver o que é bom para tosse. Sabe quando é? Escute. Sabe quando é que acontecia? Diz a Bíblia. Que acontecia o milagre quando caíam dentro do poço. Quando era que acontecia o milagre? Que Jesus disse assim, perguntou ao homem, por que, o que é que tu estás fazendo aí? Ele disse, não tem ninguém que me... Quando a água é agitada, não tem ninguém que me joga no tanque para ficar curado. E eu estou aqui. Disse, levanta, toma a tua cama, vai para a tua casa, fica bom, levanta. Mas o povo estava ali esperando o quê? O mover. Porque milagres só acontecem em água movimentada. Olha... Fica quieto aí no canto, cruza os braços para tu ver. Agora, se as águas começarem a se mexer, milagres vão acontecer. Quando Jesus disse, Senhor, faltou vinho. Aí ele disse, olha, vai ali, tem umas talhas cheias d'água
enche, porque tinha as talhas e tinha um outro, vamos chamar de balde, né? Não sei, aonde se carregava para servir, né? Então, as talhas eram para a purificação dos judeus, se encher de água, né? Aí Jesus mandou tirar daquelas águas das talhas e encher um outro recipiente e levar para o mestre-sala. Agora eu pergunto a vocês, eles tiraram o que das talhas? Vou perguntar de novo. Eles tiraram o que das talhas? E entregaram o que ao mestre-sala? Então o milagre aconteceu no meio do caminho. Enquanto você carrega, enquanto você caminha, enquanto você vai levando e você vai se mexendo, Deus vai fazendo o milagre. Se ficar só olhando para as talhas é água e não vai chegar vinho. Mas quando você coloca nas costas e começa, eu vou para a campanha, eu vou para a oração, eu vou para o jejum, eu vou para o congresso, eu vou pregar, eu vou sair no campo, eu começo me mexendo, vai cavando o poço, vai cavando o poço, vai cavando o poço. Água significa vida, é vida, e todo poço é poço de água viva. A água vai brotar, vai jorrar. Tem muito crente com o braço cruzado, mas Deus vai sacudir aqui a terra. Deus vai sacudir a terra para mexer com crentes e ocupar ele na obra. Faz tanto tempo que tu não sai na campanha, faz tanto tempo que tu não vem para a escola dominical, faz tanto tempo que tu não faz uma consagração, não vem para o culto. Está com o braço cruzado, parado, assistindo. Meu irmão, olha, a Rede Brasil é uma bênção. Para quem está doente, para quem não pode vir, está no trabalho, vigilante. Agora na pandemia, meu Deus, que coisa maravilhosa. Né? A gente louva a Deus pela visão do nosso pastor. Deus usando ele para beneficiar a igreja. Agora, irmão, não tem igual. Você está na telinha do outro lado e está aqui nessa noite, sentindo o que a gente está sentindo aqui. Quem está sentindo a graça de Deus, levanta a mão. Quem está sentindo a graça? Quem está sentindo a graça? A graça, poço é cavar e ver água brotando, 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 brotando. Isaac estava disposto a fazer a obra de Deus. Aleluia! Aleluia! A primeira mensagem do tanque é alegria, 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 alegria. Você está com sede, bebe água. Que coisa boa, não tem Coca-Cola, não tem refrigerante, não tem outra bebida que seja. Você está morrendo de sede, se acabando de sede. Uma garrafinha de água gelada. Eita, coisa boa. Ou não é? A primeira coisa que nós sentimos na obra de Deus é alegria, é prazer. É uma alegria, um gozo. Oh, aleluia. Por isso que a Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria. Diga comigo, servir ao Senhor com alegria. Tira essa cara emburrada aí, tira essa tristeza aí. Servir ao Senhor com alegria. É para ser alegre mesmo, é para dar glória a Deus. É para levantar a mão. É para sentir a presença de Deus. Servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria. Tem que servir a Deus, porque a água é sintoma, símbolo da alegria. Aleluia. Jesus falando disso em João 7,38, ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios, rios, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios. Está no plural. Você sente alegria? Sente alegria? Aleluia. Sente a alegria do Senhor? Alegria! Aleluia! Paulo diz aos Filipenses 4:4. Olha, diga comigo, regozijai-vos sempre no Senhor. Ele achou pouco e disse, outra vez digo, regozijai-vos, regozijai-vos, regozijai-vos. Te alegra porque acordou, te alegra porque tem saúde, te alegra porque Deus te trouxe aqui nesta noite, te alegra porque tu és crente, te alegra porque Deus está cuidando de ti hoje e vai cuidar amanhã, te alegra porque as provisões estão chegando, te alegra, te alegra, te alegra porque Deus te deu um esposo, te alegra porque Deus te deu uma casa, te alegra porque tu não tem casa ainda, mas vai ter, te alegra, regozijai-vos sempre, sempre.
sempre, sempre no Senhor. Satanás trabalha para entristecer crente. Satanás trabalha para você vir, mas vir com o coração amargurado, vir com o coração triste, coração abatido, e você passa o culto todinho aí churumingado. Mas não é esse o desejo de Deus, é o desejo do diabo, porque Deus quer que você sirva com alegria. Está repreendido espírito da tristeza, espírito do desânimo, espírito do engano, espírito do ataque satânico. Tem gente que é usado para entristecer o outro. Está repreendido. Fecha a boca dele hoje, Jesus, e abra a boca dos crentes que sentem glória, que sentem alegria, que sentem prazer para fazer a tua obra. Serve ao Senhor com alegria. Poço de água simboliza alegria. Jesus pode batizar com o Espírito Santo aqui nesta noite. Você não é batizado? Abra a tua boca para te alegrar e glorificar Jesus. Ele ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Serve ao Senhor com alegria. Fala do poço, a água jorrando. Aleluia. Serve ao Senhor no templo. Satanás está trabalhando nestes últimos dias para tirar os crentes da igreja. Já tem até o grupo dos que não querem mais ser de igreja. Tem um nomezinho aí que eu não lembrei agora. De desigrejado. Aleluia. O Salmo 46, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. No templo, minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja, meu templo, minha igreja, minha igreja, minha igreja, a minha igreja. Há um rio cujas correntes alegram a cidade, o santuário da morada do Altíssimo. A igreja primitiva chegou num nível tão extraordinário que Atos 2,46 registrou dizendo: e perseveravam unânimes, diga comigo, todos os dias no templo. Como é, pastor? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 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 domingo, segunda, terça, quarta, quinta, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E dizia: não tem mais, arranja outro dia aí que está pouco. Sabe como era a dinâmica do Senhor Jesus em seu ministério? Veja o que diz Lucas 21:37. Diga assim comigo: e de dia ensinava no templo. E diga-se de passagem, de dia, não, sou eu que estou falando. Diga-se de passagem que aqui, de dia aqui era o horário do sol. Jesus chegava de manhã, só saía com 6 horas da noite. Ensinando. Meu Deus do céu. Fala aqui um pouquinho, eu fico sem voz, rouco. Daqui a pouco começa a coluna a doer. Chega em casa, tem que tomar remédio. Porque eu fico em pé muito tempo, a hérnia de disco aperta e pronto. Aí em casa tem que tomar remédio. Jesus passava o dia todo ensinando. Olha, veja o que diz aí. De dia ensinava no...
E à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. Ele ia para o monte, mas o dia todo era no templo. Cadê aquela mocidade que passava o dia no ciclo de oração? Cadê? Deixa de preguiça, rapaz. Deixa de estar dormindo. Não, é ciclo de oração. De manhã, de tarde, de noite. Jejum. E tem projeféria, tem vigília, tem mini vigília, tem culto de pregação, tem culto na casa da irmã Maria hoje. Tem culto na casa do irmão fulano. Aí é feita uma baratinha assim, ó. Uma baratinha assim. E quanto mais a gente vai servindo no templo, na casa de Deus, Deus vai abrindo as portas, vai abrindo as portas, vai abrindo as portas. Aleluia. Aleluia. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor no templo. Servir ao Senhor em espírito. Amém? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Servir ao Senhor em espírito e em verdade. O novo convertido perguntou ao pastor dele. Ele disse assim: pastor, quantas vezes o senhor ora por dia? Ele disse: uma só. Aí o novo convertido ficou, na hora ele ficou calado, mas quando saiu ele falou do pastor que só. Ele disse: oxe, eu oro de manhã, eu oro de meio-dia, eu oro de tarde, eu ainda tiro uma horinha de noite para orar. Eu perguntei ao pastor, ele disse que só ora uma vez. Esse homem está muito fraco. Aí o outro diz assim: mas rapaz, eu vejo o pastor pregando, é cada mensagem, e o demônio apareceu lá, ele expulsou o demônio. Eu estou meio estranho isso aí. Ele disse: tu quer ir comigo lá de novo? Eu disse: quero. Vamos lá. Aí foi na casa do pastor de novo. Pastor, desculpa aí, é porque meu amigo não entendeu direito, que o senhor, ele escutou uma coisa, acho que o senhor disse uma coisa, escutou outra. É que ele escutou o senhor dizendo que só ora uma vez por dia. Aí ele disse: não, mas é isso mesmo. Aí eu disse: mas pastor, faça isso não. Ele disse: meu filho, a minha oração começa quando eu acordo. E só termina quando eu vou dormir. Orando em todo o tempo. Sem cessar. Sem cessar. Sem cessar. Sem cessar. Em espírito. Em espírito. Estamos ligados no céu. Estamos ligados no céu. Quem está ligado no céu aqui? Estamos ligados no céu. 24 horas. 24 horas. Conversando com Jesus. Conversando com os céus. Sentindo a presença de Deus. Aleluia. Já falei em línguas dentro do carro. Teve uma hora que o carro começou a cantar um hino. Eu estava precisando de uma resposta. Aí eu botei lá no carro naquele mix assim que ninguém sabe o que é que vai vir na frente. Solta assim várias músicas uma atrás da outra. Você não sabe o que é que está na sequência. E aí, na hora que eu orei, Deus, Senhor, estou precisando de uma resposta. Aí o hino entrou na hora assim, pá, parecia uma bomba de Deus.